Olá, nós estamos já na véspera da celebração do Natal do Senhor e por conta disso eu gostaria de comentar um pouco sobre as escolhas de Deus que ficam evidentes no texto que nós iremos ler na Missa do Galo, na Missa da Noite, texto de Lucas, o texto mais rico em detalhes em relação ao nascimento de Jesus, apesar de nós sabermos que é um texto teologicamente construído muito tempo depois do nascimento histórico de Jesus. Mas o que importa é aquilo que a comunidade cristã naquele momento queria dizer com os detalhes que colocou nesse texto. E a primeira coisa que nos chama a atenção é que no texto de Lucas, quando José e Maria vão a Belém por causa do recenseamento que estão fazendo no Império Romano, a primeira escolha de Deus é que ele nasce como um migrante. Jesus nasce no meio desta migração, desta descida de José e Maria até Belém, já que habitavam na Galileia, no norte. E se nós pegarmos aí no texto de Mateus, Mateus nos trará aquele outro detalhe de que Jesus teve que escapar da perseguição de Herodes e fugir para o Egito. Então, o Deus no qual nós cremos é um Deus que veio como migrante. E isso é para nós muito importante, porque nós estamos em uma época onde se questiona demais a questão da migração e se questiona demais, inclusive, se nós devemos permitir ou não permitir que entrem nos nossos países migrantes vindo de outras regiões do mundo por diversas situações como fome, guerra, pobreza, enfim. Ora, se nós não acolhermos essa gente, em última análise, nós não acolhemos o Senhor. A segunda escolha de Deus, a segunda escolha de Jesus, na sua encarnação, é que ele veio para gente pobre. Lembremos que quem visita Jesus, segundo Lucas, são os pastores, aquele grupo de pessoas que normalmente a sociedade da época não gostava, porque era gente que tinha o odor, o cheiro das ovelhas, ficava marcado com aquele cheiro. E quando entravam nas cidades, eram logo reconhecidos por causa desse cheiro forte, particular e ruim, que dava, de certa maneira, nojo nas pessoas. Mas são os pastores que recebem o anúncio dos anjos. E Jesus, então, nasce e é contemplado por este grupo. Esse grupo de pessoas excluídas e pobres, que depois, de certa maneira, se tornam a grande opção de Jesus, porque ao longo da vida de Jesus, seu ministério público, ele sempre vai estar com essas pessoas, com aqueles que a sociedade coloca à margem. É a sua segunda escolha. O nosso Deus é um migrante que nasce para os pobres. Mas há uma terceira escolha, que é o fato de que Jesus não tem lugar para ficar. Não é à toa que ele foi colocado em uma manjedoura, ou seja, em um coxo, onde os animais comem, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O nosso Deus é um sem-teto. Em última análise, é alguém que não tem um teto para protegê-lo do frio, da chuva, das intempéries, que não tem o aconchego do lar, como todos nós deveríamos ter por dignidade humana. As três escolhas de Jesus ficam muito claras. Ele veio como um migrante, ele veio para os pobres, ele veio sem nenhum tipo de privilégio e nenhum tipo de posse ou de poder nesse sentido. Essas escolhas deveriam ser para nós tema de reflexão todos os dias do ano, mas o Natal se faz o lugar eminente de olhar para isso, porque nós não podemos olhar para o presépio de uma maneira romântica. Quando Francisco de Assis montou o primeiro presépio, lá no século XIII, ele o montou para nos mostrar o realismo, a historicidade da vida de Jesus. Ou seja, o Verbo se fez carne, Deus assumiu a condição humana dentro dessas situações específicas. Para nos mostrarmos que as nossas opções como igreja devem seguir as opções de Jesus na sua encarnação. Que o Verbo de Deus nos ilumine nesse tempo de Natal, para que nós possamos refletir, repensar e tentar caminhar como ele caminhou.